Gênesis capítulo 26. Podem sentar, por favor. Eu quero ser bem incisivo sobre uma coisa que eu tenho visto ser, infelizmente, motivo de discussão entre as igrejas. 26, no versículo onde fala que Isaac plantou, 26:11 eu acho, deixa eu ver se é 26:11. É 26:11. Não, 26:12. Está lá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. Você pode ler aquilo dali, por gentileza? O que está escrito ali? Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Ali está dizendo que Isaac, e não é um texto sem contexto, não são dois versículos apenas, são dois versículos que estão completos. Ele semeou, ele plantou, ele foi até a terra, ele preparou a terra, jogou a semente, e depois ele colheu 100 por 1. Ou seja, então houve uma ação de Isaac. Primeiro ele plantou, primeiro ele foi até a terra, primeiro ele foi arrancar os matos, ele foi arrancar as raízes, e a Bíblia diz que ele plantou numa terra que ninguém acreditava, mas ele agiu porque ele tinha certeza de que Deus seria com ele. Então Deus está a todos os momentos buscando pessoas que creiam de fato nele, para que ele possa mudar essas pessoas. Ele não está buscando apenas pessoas para encher igrejas, porque tem igrejas cheias, mas de um povo vazio, de um povo que não glorifica de fato a ele. Então ali está muito claro, ele semeou naquela terra, numa terra dura, numa terra seca, mas tinha uma coisa que Isaac também tinha como virtude, e que 99% dos seres humanos na face da terra não tem. Isaac, ele não murmurava, ele não reclamava, porque quando entulharam os poços de Isaac, e ele não pôde mais catar água, não pôde mais arrancar água, ele pegou os seus pastores e foi para outro campo e cavou outro poço e começou a colher água de novo. Mas as pessoas não são assim, elas vivem murmurando, as pessoas vivem reclamando das coisas que acontecem à sua volta, elas reclamam de tudo que acontece, elas reclamam da comida, elas reclamam que o prato está frio, elas reclamam porque hoje não tinha aquela carne que ela gosta, ela reclama porque hoje não foi como ela queria, elas reclamam porque saíram de casa e não tiveram e não obtiveram aquilo que desejavam, elas reclamam porque o vizinho está com o som mais alto, elas reclamam porque o carro da frente deu uma freada e a fez parar bruscamente, elas reclamam porque à sua volta nada acontece, nada muda, mas não muda exatamente por causa da sua murmuração. Não muda exatamente por causa da sua reclamação. Quando você reclama, você anula a sua capacidade de mudar aquela situação. Por quê? Porque quando você murmura, você está tentando, de alguma forma, justificar o seu fracasso. Quando você reclama de alguma coisa ou murmura de alguma coisa, é porque você está tentando se justificar das suas fraquezas, você está tentando anular a sua culpa. O problema de não vencermos é a nossa própria atitude, que é negativa. Lá nas Filipinas, como eu fui pastor na Ásia, eu rodei alguns países ali. Então lá nas Filipinas são várias ilhas. Você sabe que o país das Filipinas são inúmeras ilhas. E existe uma tribo, uma pequena tribo chamada Trazadai. Ela fica numa dessas ilhas pequenas lá das Filipinas. Eles nunca fizeram guerra. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a palavra guerra. Então, como eles não conhecem a palavra guerra, eles nunca fizeram guerra. E por que as pessoas são fracassadas? Porque elas conhecem a palavra fracasso. Por que as pessoas elas são desanimadas? Porque elas conhecem a palavra desânimo. Por que as pessoas estão aborrecidas, enraivecidas? Porque elas conhecem a raiva, elas conhecem o ódio, elas conhecem a mágoa. E por isso elas vivem segundo aquilo que elas conhecem. Elas não vivem segundo a fé que deveriam ter.
Então Isaac, quando semeou, ele não semeou com o melhor clima. Ele não semeou porque tudo estava favorável a ele. Ele não semeou porque a terra era uma terra, sabe, aquela terra roxa lá do Paraná, aquela terra que não precisa nem de adubo, né? Sabe, aquela terra que chove bastante. Não, ele semeou numa terra árida. Árida quer dizer ácida. Ácida quer dizer um pH que mata as raízes, que mata a semente. Então, a terra árida é uma terra que precisa ser corrigida. Quem se tem algum agrônomo, se tem alguém que sabe disso, quando você pega uma terra muito árida, você tem que jogar cal, você tem que jogar calcário, melhor dizendo, para poder diminuir a acidez e a terra então se tornar fértil. Isaac plantou numa terra árida, ele plantou numa terra ácida, e mesmo assim ele colheu 100 por 1. Sabe por que ele colheu? Porque ele não olhou para a adversidade, ele não murmurou, ele não ficou olhando para os outros irmãos ou para os outros agricultores, dizendo: esse ano não vai dar, não vai chover, está muito seca a terra, está muito árida, não tem água suficiente, você vai plantar, vai queimar a sua semente vai... Quer dizer, Isaac não olhou para nada daquilo que os outros olhavam, ele não murmurou, ele simplesmente tomou uma decisão de plantar, ele tomou uma decisão de agir, ele tomou uma decisão de fazer, ele tomou uma decisão de fazer aquilo que os outros não queriam fazer. E você tem que tomar a mesma decisão hoje, porque se fala de crise, se fala de dificuldades, se fala de miséria, se fala de pobreza. Eu não vejo pobreza no Brasil, eu só vejo riquezas. Porque um país que permite pessoas roubarem 80, 100 bilhões, é um país que tem muita riqueza, sim ou não? É um país muito rico, não tem pobreza no Brasil. A pobreza tem porque o nosso povo, ele vive acostumado a reclamações, a murmurações. Olha só, na televisão, a gente tem uma técnica de aumentar a audiência. Você sabe como é que a gente aumenta a audiência de um programa de televisão? É colocando violência. Quando você coloca violência na televisão, ou quando você coloca besteira na televisão, aí aumenta a audiência. Sabe por quê? Porque dentro da nossa cabeça, dentro da sua cabeça, existe um filtro. E esse filtro, ele elimina tudo aquilo que não faz parte da sua vida. E te faz reconhecer somente aquelas coisas que fazem parte do seu dia a dia. Então, quando a gente coloca violência na televisão, as pessoas logo ligam e assistem aquele programa. Por quê? Porque a violência faz parte do cotidiano do nosso povo. Aonde quer que você vai, tem violência. É na rua que você mora, é na circunvizinhança onde você está. Fafá de Belém foi vítima de um arrastão aqui na linha amarela por esses dias. Quer dizer, então não tem artista, não tem gente famosa, não tem gente pobre. Todos são vítimas da mesma violência. Por quê? Porque todos vivem a mesma vida que todos apregoam por aí. Então a gente fala de miséria e todo mundo olha para o Brasil e só vê miséria. Eu só vejo riquezas, porque o Brasil, na minha cabeça, ele é superior a tudo que está acontecendo. Se vai cair o presidente ou se não vai cair, não importa. O Brasil é o Brasil, e o Brasil vai ser o nosso país, e a gente vai mudar esse país, quer queiram ou quer não queiram. Mas nós precisamos ter atitudes, nós precisamos ter ações que vão mudar o nosso cotidiano. Você não pode aceitar na sua cabeça a palavra não, você não pode aceitar na sua cabeça a palavra derrotas, você não pode chegar em casa de cabeça baixa. As pessoas, vejam, a reclamação, a murmuração é uma coisa tão do diabo que ela suga a sua energia. A pessoa, quando reclama, quando ela chega em casa, ela está esgotada. Você que vive num ambiente onde as pessoas só reclamam, um ambiente onde as pessoas estão para baixo, você chega em casa derrubado. Vá no cemitério para você ver. No cemitério as pessoas ficam para cima, no cemitério as pessoas estão cantando, no cemitério as pessoas estão chorando. Aí você vai no cemitério, aí quando você chega em casa, aquela murmuração, sabe, aquele clima ruim vai sugando você. E quando você chega em casa, você está zero. Aí você vai trabalhar no outro dia já com a cabeça de fracasso. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós temos que revolucionar a nossa mente, nós temos que abrir a nossa cabeça para as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso eu digo para vocês, cuidado com o que você fica ouvindo, porque tem gente que fica dizendo, sabe, essas igrejas que pregam a teologia da prosperidade. Não existe teologia da prosperidade. Teologia quer dizer estudo sobre Deus. Então a teologia é estudo sobre
Deus, não existe teologia da prosperidade, teologia da libertação. Não existe. Isso é coisa que pessoas vão criando, são os murmuradores que vão criando para afastar as suas fraquezas, para afastar as suas derrotas, para afastar as suas frustrações, porque não se desenvolveram, porque não atingiram um patamar maior. Então os cristãos, eles não podem ficar limitados, eles não podem ficar ouvindo o fracasso e aceitando o fracasso. Se você não conhece o fracasso, você não vai vivê-lo. Mas se você conhece o fracasso, ele vai fazer parte da sua vida. Se você o aceita, é ele que vai te dominar. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte: aquilo que te domina, aquilo que te provoca, aquilo que mexe com você, te domina. Então quando você vê alguém falando assim, fulano é um chato, é porque essa pessoa domina ela. Quando alguém começa a murmurar muito sobre outra pessoa, falar mal de outra pessoa, é porque aquela pessoa faz mal a ela, porque aquela pessoa é superior a ela. Então a murmuração é o pior de todos os elementos que nós podemos utilizar para crescer financeiramente, para plantar, porque quando a gente murmura, a gente está tentando dizer assim, eu não vou plantar porque se eu plantar, não vai dar certo mesmo. Quem disse que não vai dar certo? Quem é que está afirmando que não vai dar certo? Você que está afirmando, não é Deus. Deus está dizendo o seguinte, que Isaac plantou e colheu no mesmo ano 100 por 1. Você quer ver outra coisa? Aqui em Jó 22. Olha só, essa palavra aqui também é muito bacana. Jó 22. 22, eu acho que é 22, 23. Deixa eu ver se eu lembro. Jó 22, 23. Jó 22, 22. 22, 22. Vamos colocar ali, para todo mundo ler, acompanhar comigo. Jó 22, 22. É fácil até de decorar, né? Eu lembro que o primeiro versículo que eu gravei na vida foi Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aceite a instrução que vem da sua boca, boca de quem? De Deus. E ponha no coração as suas palavras, a palavra de Deus. Olha só o versículo 23 agora. Se construímos o nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereais ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio... eu estava achando estranho, eu estava dizendo, será que eu errei o versículo? Então vamos voltar ali. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, mais um agora. E lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, o ouro mais puro que havia, as rochas dos vales, 24 agora, 25, né? Mais um. Acabou? Não acabou não, na minha Bíblia aqui ainda tem mais, ainda tem o 25. Isso. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você a prata seletra. Vamos mais um. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Mais um. E a ele orará e ele o ouvirá e você cumprirá os seus. Agora para terminar, olha só. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Então é o que você decidir, acontecerá. É o que você decidir, o que você decide hoje. Você decide ser uma pessoa medíocre. Medíocre quer dizer média, é aquela que faz tudo que todo mundo faz. Você quer ser uma pessoa medíocre ou você quer ser uma pessoa acima do normal? O cristão ele tem que ser acima do normal, e para ele ser acima do normal, ele tem que acreditar que os projetos que ele faz vai acontecer. Então não há nada que possa impedir você de ser próspero, não há nada que possa impedir você de prosperar, ainda que haja dificuldades, mas no momento da dificuldade, nós temos a ação de Deus ao nosso favor. Ele disse, se nós cumprirmos os nossos votos, se nós nos convertermos a Ele, e se nós orarmos a Ele, Ele então ouvirá. Nós acabamos de ler, Ele ouvirá e sarará a nossa terra, e mudará a nossa sorte, e cuidará da nossa vida, e mudará a vida daqueles que estão à nossa volta, e fará com que a terra seca, árida, ela se torne numa terra deleitosa, numa terra proveitosa, numa terra frutífera. Ou seja, então o que faz a gente mudar a vida não são as orações que recebemos,
O que faz a gente mudar a nossa vida são as ações que nós tomamos. Então Isaac plantou, e plantou numa época difícil. Então eu te faço uma pergunta: qual é a melhor época para a gente mudar esse país? Qual é a melhor época para você mudar a sua vida? Você concorda que é agora, sim ou não? Eu concordo que é agora. Agora é o melhor momento. Por quê? Porque nunca se ouviu falar de tanta pobreza, de tanta fome, de tanta desgraça nesse país. Desculpa a expressão. Chegou a hora de você mudar isso. E você que vai mudar. É você que tem que decidir. É você que tem que dizer para Deus: Deus, eu decido não ser mais uma pessoa que está endividada. Eu orei e jejuei essa semana inteira. 3 da manhã eu acordava, dobrava os joelhos com o nome de vocês. E você vai pagar tudo que você deve. Você vai pagar tudo que você deve. Por quê? Porque você decidiu isso comigo. Porque no momento que você entregou na minha mão o valor da dívida que você tinha, é porque você decidiu que não queria mais ficar devendo. Você decidiu que não queria ser um caloteiro, não é isso? Sim ou não? Você decidiu que não aceita mais ser uma pessoa que está devendo aos outros. Então isso vai acontecer, porque você decidiu. Então o que nós temos que fazer é seguir em frente agora. Nós não podemos ficar olhando para as coisas que estão à nossa volta. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ouvir pessoas reclamando de pessoas, pare de ouvir pessoas reclamando da situação do país. O país é um país abençoado e chegou o momento de mudar isso. Nós estamos no melhor momento da nossa vida, porque nós estamos aprendendo que se orarmos e se nos convertermos de fato e se buscarmos de fato a Deus, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender, Ele vai responder, Ele vai fazer com que essa dificuldade mude, acabe. Ele vai fazer com que você, a partir de agora, tome uma posição diferente nesse mercado, nesse trabalho, nessa vida, nesse mundo. Ou seja, onde quer que você esteja, você tem que estar agora com a posição diferenciada. Então eu gostaria que você, que hoje decide, é uma decisão. A coisa mais difícil é tomar uma decisão. Uma vez eu conversei com uma irmã na igreja, e ela disse assim: olha, pastor, eu tô pensando em me batizar. Eu falei: amém. Mas eu vejo a senhora já há tanto tempo na igreja, a senhora não era batizada? Ela disse: olha, eu tenho 14 anos só aqui dentro. Mas a senhora não era batizada ainda? Ela disse: não, porque nesses 14 anos eu estou orando pelo meu marido. Eu quero que meu marido se converta para eu me batizar. Eu falei: esse é o grande problema da vida da senhora. No dia em que a senhora se converter, a senhora converte seu marido. Mas enquanto a senhora esperar que ele se converta, nem ele nem a senhora se converterão. Ou seja, então, enquanto a gente espera que o Brasil mude, nem o Brasil e nem você vai mudar. Enquanto você espera que apareça um grande governador, um grande presidente, um grande prefeito, um grande isso, um grande aquilo, a sua vida não vai mudar. Por quê? Porque a sua vida não depende desses homens. Você não depende de ninguém. Você só depende de você mesmo. Você só depende da sua fé. Você é um dos escolhidos de Deus. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que Deus te escolheu? Você tem dúvida de que Deus pode enriquecer você? Não? Então, a partir de agora, nós vamos começar a riscar da nossa vida, do nosso vocabulário, todas as palavras negativas. Você vai riscar da sua vida tudo aquilo que te faz sugar as energias. Todas as vezes que você fala em fracassos, todas as vezes que você fala em derrotas, todas as vezes que você fala que alguma coisa não está bem, todas as vezes que você declara com a sua boca que a sua vida, você está passando por um momento difícil. Eu estou num momento difícil. Então você está assumindo agora uma fé negativa, uma fé que está te fazendo ficar de fato numa fase difícil. Porque não existe fase difícil, existem fases de aprendizado, onde você tem que às vezes ir até o chão para poder se levantar com muito maior força, com muito maior veemência. Existem momentos em que você é obrigado a se ajoelhar. Porque se você não se ajoelha para Deus, vai se ajoelhar para o diabo. Então, se você é obrigado a se ajoelhar para orar, se você é obrigado a se ajoelhar para clamar, é porque Deus vai te levantar com a glória muito maior. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Então, só para finalizar, Salmo 2. Isso aqui é o meu versículo. Eu gravei 16:24, mas esse aqui deveria ser o meu salmo. Salmo 2:8. Esse eu guardo comigo no meu coração. Salmo 2:8.
Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Quem é que tem fé para pedir uma nação? Quem é que tem fé aqui para dizer: eu quero, meu Deus, ser a pessoa mais rica do Rio de Janeiro? A não ser que você diga assim: mas será que não é pecado ser rico? Bom, Isaac morreu riquíssimo, Abraão morreu riquíssimo, e tantos outros homens que a gente pode elencar aqui morreram riquíssimos em ditosa velhice. Agora, a grande virtude deles é que eles não eram apegados ao dinheiro, eles eram apegados a Deus. Morreram riquíssimos, não faltou absolutamente nada para nenhum deles, assim como não vai faltar para você. Mas é dia de decisão, é dia de decisão. O cristão não pode ser fraco, cristão não pode ser murmurador, cristão não pode ficar falando o tempo todo da vida dos outros. Cristão não tem que dizer que o país está mal, que a cidade está mal, que o governador é ruim ou péssimo. Deixa ele se virar para lá. É você e a sua vida, é você que tem que construir, é você que tem que semear. Isaac plantou. Isaac não esperou o rei mandar ele plantar, ele foi lá e plantou. Isaac não esperou que o rei fosse lá e prendesse aqueles que entulharam seus poços. Ele foi lá e cavou outro, e naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Então nós temos que acordar cedo e dormir tarde. Nós temos que nos levantar todos os dias com disposição e dizer: hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Agora, se você acorda de manhã e diz: hoje está tão ruim, hoje está chovendo. Olha, se está chovendo, vai vender guarda-chuva. Para que dia melhor para vender guarda-chuva, senão no dia de chuva? É ou não é verdade? Sim ou não? O que nós não podemos é ficar achando que o dia está ruim porque está chovendo, porque no outro dia vai estar sol, e o problema é o sol. Outro dia está nublado, o problema são as nuvens. Não, o problema não são as nuvens, o problema não é o sol, o problema não é a chuva, o problema somos nós, o problema são as nossas atitudes, o problema são as nossas murmurações, o problema somos nós que olhamos para a nossa família e achamos que a nossa família é a pior da face da terra. É porque nós olhamos para a nossa própria vida e dizemos: eu vim no mundo para sofrer. Vocês já ouviram pessoas falar assim? Eu só vim ao mundo para sofrer. Eu não, eu vim ao mundo para glorificar ao meu Deus. Eu vim ao mundo para fazer a diferença. Eu vim ao mundo porque eu quero fazer algo, quero construir algo de valor. E nós não podemos deixar que isso não aconteça. Nós não podemos ser medíocres. Nós não podemos nos desanimar porque tem gente que não gosta do nosso trabalho ou que não quer que a gente cresça. Você vai ter que crescer em qualquer lugar onde você for. Você está pronto para um desafio? Tá ou não está? Olha, aí você quer saber qual é o desafio. Então, quando você quer saber qual é o desafio, então nesse momento você já está disposto a negar. Porque quem está na fé, quem vive a fé, não olha para o tamanho do desafio. Quem olha para a fé, não olha para si próprio, não olha para o medo. Quem está na fé, aceita plantar mesmo em terra árida. Quem está na fé, aceita viver mesmo num lugar difícil, ruim. Quem está na fé não quer o que é mais fácil, quer o que é mais difícil. Quem está na fé não quer moleza. Quem está na fé sabe que vai ter que dobrar o joelho, que vai ter que orar, mas que vai ter que acordar cedo. Quem está na fé sabe que precisa agir. Quem está na fé sabe que só depende dele. Quem está na fé sabe que não pode depender de mais ninguém. Eu não posso depender de mais ninguém. Eu não posso depender da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho que depender de mim. Eu não posso depender do meu pastor. Eu não posso depender do meu bispo. Eu não posso depender do meu arcebispo, do meu apóstolo. Eu não posso depender daquele que prega bonito, porque nenhuma dessas coisas vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a sua atitude. O que vai mudar a sua vida é a sua ação. É você ler essa palavra e dizer: eu aceito, é isso que eu quero. Deus fez com que Isaac ficasse riquíssimo, então eu vou prosperar. Então daqui nós vamos começar uma caminhada de oração, mas de ação. Divide a oração no meio, são 6 letras, divide no meio. Ora, oral, verbal, falar, pronunciar, declarar. E a última parte, ação, agir, fazer, tomar atitude. Eu tenho que falar e tenho que... Se eu só falo, não vai mudar. O que vai mudar é a partir do momento em que eu tomo uma decisão. E a decisão é: eu não vou mais ser pobre. E o desafio é que até dezembro, você vai ter o seu primeiro 1 milhão.